Estamos de volta com mais um programa Sala dos Professores, começando agora praticamente segunda temporada. Eu sou Leonardo Santos, estou aqui com Daniel Carvalho, professor de História, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a prova da UERJ, vai falar um pouco sobre também o que mais? Fim de ano. Fim de ano. E, como sempre, dica de livro, filme, alguns comentários e sugestões. E o que mais vier por aí, né? E algumas outras coisas. Então, vamos lá, vamos começar o programa, que, como sempre, o tempo é curto e é isso. Primeiro bloco, começando a segunda temporada. Hoje é o 7º episódio, se eu não me engano. É o 7º? Eu não sei. É o 7º episódio da Sala dos Professores. E a gente vai começar hoje de uma maneira um pouco diferente, com a dúvida da Carla de Jacarepaguá. A Carla mandou um comentário pra gente perguntando, né, que dicas que a gente poderia dar para a prova da UERJ, já que a prova é agora no início de dezembro. Acho que, se eu não me engano, é dia 8, não tenho certeza, mas é na primeira semana de dezembro. Na primeira semana de dezembro acontecem as provas discursivas, que eles chamam de segunda fase, né, ou exame discursivo. Então a Carla pergunta se a gente tem alguma dica. Eu vou deixar o Daniel começar falando do que ele acha que pode ser feito para essa prova agora. Eu acho que o principal da prova da UERJ é a questão da objetividade, né? Por mais que seja uma prova discursiva, ela é uma prova que a gente tem que estar sempre almejando a objetividade nas respostas. Então, são aquelas dicas básicas, a gente prestar atenção no enunciado, né? Porque o enunciado ele acaba dizendo muito. Tem aquela história de quando a gente é pequeno, né? A nossa mãe manda a gente arrumar o quarto, a gente não vai arrumar o quarto, a cozinha e o banheiro. A gente arruma o quarto. Né? Então, quando a questão pede para você citar, a gente fazer o máximo para a gente se manter naquilo que o enunciado está pedindo, né? Então, você cita. É muito comum, às vezes, os candidatos, quando a questão pede para citar duas características sobre qualquer assunto, no meu caso de história, por exemplo, duas características do nazismo, o cara cita duas características, explica, justifica, e quando a gente faz isso, a gente pode se dar muito bem, como a gente pode se dar muito mal. Né? Quanto mais a gente extravasar aquilo que o cara está pedindo na questão, mais risco a gente corre. Então eu acho que a dica principal, quando a gente for responder uma questão, é se manter naquilo que o enunciado está pedindo. Uma outra questão que a gente tem que ficar atento aí é a objetividade na resposta, né? Manter sempre uma objetividade. Depois a gente corta. Então acho que a segunda questão que a gente pode se atentar que acaba se relacionando com essa primeira, é a questão da objetividade na resposta. Sempre tentar ser bastante objetivo. No meu caso, que é o caso da disciplina de História, a prova discursiva da UERJ, ela é uma prova que obedece, de anos para cá, ela vem obedecendo uma cronologia, uma certa cronologia. São sempre 10 questões, como todas as outras provas discursivas, mas são 10 questões que obedecem uma certa cronologia. É muito comum, assuntos que são comuns na prova da UERJ, expansão marítima, é um assunto que quase todo ano cai. Nazismo, né, os totalitarismos do período de entreguerras e da Segunda Guerra, também é um assunto muito comum. Né? Ditadura militar é um assunto que cai bastante, então ficar atento para essas questões. E, por último, acaba se relacionando com tudo que a gente falou também, acho que é a coisa do enunciado, a gente prestar bastante atenção no enunciado, porque às vezes ele acaba dando dicas e ferramentas para a gente responder a questão. Né? Não tanto quanto a prova da primeira fase da UERJ. Né? A primeira fase da UERJ, a prova, o enunciado ele diz muito sobre a resposta, mas a prova discursiva da UERJ, a segunda fase, ela também é legal a gente prestar atenção no enunciado. Eu vejo assim que essas dicas também acabam que elas servem não só para a história, como de uma maneira geral. Uma coisa que eu costumo comentar com os alunos, assim, que é uma dúvida recorrente, é que em provas de física e matemática, os alunos tendem a me perguntar se, por exemplo, 3 meios eu coloco 1,5 ou deixo 3 meios. Bom, duas coisas que eu tenho para comentar. A primeira é que é a mesma coisa, 3 meios e 1,5. E a segunda é que, quanto menos conta você fizer, né, menos chance você tem de errar. Então, se você pode deixar 3 meios, para que você vai dividir? Numa dessa, você acaba errando. É óbvio que 3 meios é fácil. Mas se fosse 17, 19 avos, seria bem mais difícil de fazer a conta. Então eu acho que
é importante você fazer o que está sendo pedido, não fazer além e nem menos, fazer exatamente o que está sendo pedido, evitando sempre coisas que você está em dúvida, né? Essa é uma estratégia muito boa, começar pelo que sabe, eu sempre digo isso, né? Em vez de tentar fazer, é mais difícil, começar pela que você já sabe, a que não sabe já perdeu. E aí fazer uma boa prova com tranquilidade, ganhando confiança a cada questão e etc. No geral é o que o Daniel falou, a gente não tem muito mais para comentar além disso, é tomar conta do tempo, né? O tempo é primordial, você tem aí para quem vai fazer matemática e física, você tem 10 questões de cada uma, então você precisa controlar bem o tempo para não se perder, senão você não consegue fazer a prova dentro do tempo, pensando que ainda tem português, né, com a redação e tudo mais. Eu acho que até uma dica que a gente não falou aqui, que acho que cabe, é a gente prestar atenção no que a gente vai responder, né? Questão textual mesmo, né? Aquilo que a gente escreve tem que ter, no caso das que não são de resolução matemática, né, com números, acho que você depende de uma resposta textual, é a gente prestar atenção naquilo que a gente vai falar, né? Tem que ter sentido. Justificar de maneira correta, né? Não é justificar de qualquer jeito, senão você pode passar, às vezes nem é essa a ideia, mas pode passar, perder a credibilidade tentando se justificar. Parece uma dica boba, mas não é não, né? O cara que corrige a prova, é muito comum ele perceber que o aluno sabe, o candidato sabe aquilo que ele está respondendo, mas não ficou claro do jeito que ele colocou, e aí ele acaba perdendo ponto. Então é muito interessante a gente observar essa dica de tomar cuidado com aquilo que a gente vai escrever, para que faça sentido. Né? É isso? Mais dicas? A Carla? Não. Então, Carla, as dicas são essas, e espero que você faça uma boa prova e vamos para o segundo bloco. Até breve. Então, segundo bloco do programa Sala dos Professores, agora a gente vai falar um pouco sobre, né, o fim do ano. O fim do ano está chegando, depois da prova da UERJ aí, muita gente às vezes nem vai fazer, só fez o Enem, não vai fazer a prova da UERJ. Então a gente quer comentar um pouco sobre isso, o que a gente pode fazer para se preparar já para o próximo ano, né, o que vem a seguir, né, o que tem além da prova da UERJ final de ano, e alguns comentários, né, e ou sugestões que a gente tenha para dar, dicas de alguma coisa, de livro, filme, etc. Então, eu queria que o Daniel começasse. Fala aí, o que você acha que para o final do ano agora seria já importante para quem não vai, por exemplo, fazer a prova da UERJ, já ir se preparando para o ano que vem? Bom, eu acho que o mais importante de tudo é que no final do ano todos que estejam assistindo esse vídeo tenham passado. Né? A nossa torcida é essa. Mas eventualmente acaba não acontecendo, até porque o planejamento de cada um às vezes não é exatamente o que... Não ocorre tudo como planejado. Ou às vezes até ocorre como planejado, se o candidato está fazendo planejamento de mais de um ano, né? Tem muito comum, cada ano que passa é mais comum os candidatos fazerem planejamentos de mais de um ano, né? Como é o tradicional. Então eu acho que a dica principal é começar a se preocupar com o próximo ano, né? Começar a se preocupar, acho que o principal agora é, principalmente para os candidatos que estão aí numa jornada de um ano, primeiro de tudo dar uma relaxada, e segundo, começar a se preocupar com o planejamento do ano que vem. Né? Pensar exatamente o que vai ser o ano que vem e fazer uma estrutura de estudo para começar o ano que vem já com a cabeça no lugar e sabendo exatamente o que vai fazer para não ser pego de surpresa. Entendi. E assim, praticamente, se não deu certo, ver o que fez de errado, né? Para o ano que vem recomeçar já com mais experiência e fazer aí um bom ano de preparação, né, novamente. Outra coisa que a gente tem que falar é que, assim, quem não for fazer a prova da UERJ, mas fez o Enem e vai utilizar essa nota, ficar atento às datas do SISU e ProUni, né, que são os dois principais, né, não se vestibulares, mas formas de acesso, né, à universidade propostas pela nota do Enem. Então é tomar cuidado com esse tipo de coisa para não perder data, ficar atento às notícias que acontecem no próprio Facebook do curso Mentor. A gente costuma publicar essas coisas, mas é importante ficar atento, principalmente a outros veículos de comunicação, porque se perdeu a data já era. Então a ideia é essa. Para fechar, então, a gente vai falar um pouco sobre dicas de livro, de filme. Quer começar? Começa você. Eu acho que assim, uma grande dica que eu poderia dar, principalmente considerando na minha disciplina, que é a história, um assunto que é bem recorrente na prova discursiva da UERJ, que é o assunto do episódio de hoje. A dica que eu deixo é um filme que eu revi agora há pouco tempo,
que é o grande ditador do Chaplin. Né? O comentário que a gente pode fazer é, primeiro, que o Chaplin é genial. Né? Um cara que faz um filme... o filme foi feito em 1940 e você coloca o filme hoje, ele ainda é atual e cumpre o que ele queria, que é fazer rir e refletir sobre a sociedade. Então eu acho que o filme ele é uma grande dica que eu deixo aí, vale a pena. A cena clássica dele brincando com o lobo é desse filme e vale a pena você prestar atenção no discurso final do filme, que é uma coisa primorosa. E o livro? Você falou que estava lendo o livro? Tem uma outra dica de leitura que eu deixo é um livro que eu estou relendo agora, eu li na minha época de faculdade e estou relendo agora, que é As Veias Abertas da América Latina, é um livro do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, e é a grande referência para estudo sobre a América Latina. Né? Esse livro ficou famoso recentemente quando o falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez, entregou um exemplar para o Obama numa certa alfinetada, né, que ele deu. Entendi. Como quem diz, preste atenção no que acontece aqui. Então é uma grande referência de estudo da América Latina, esse livro, então fica aí a dica. Tá. No meu caso, esses dias estava passeando ali por um shopping aqui do Rio de Janeiro, e aí eu vi uma feira, o pessoal vendendo livros, né, usados e tal, alguns novos, por mixaria, 3, 10 reais, acho que o mais caro era 10 reais. E aí eu achei esse livro aqui, né, que é do mesmo autor do Alice no País das Maravilhas. Eu não sabia que ele escrevia, que gostava de matemática. Esse livro se chama Um Conto Enredado e Outros Problemas de Almofada. E depois que eu comecei a ler o livro, que eu entendi, na verdade, ele tem uma história dividida em 8 capítulos, que ele chama de nós, nó mesmo, e cada um desses nós tem um problema ou dois relacionados com matemática básica. Então, assim, é uma história com vários problemas dentro da história. E esse Outros Problemas de Almofada faz referência a problemas que ele inventou enquanto estava descansando. Ele estava lá de bobeira, tranquilão, sussa, e aí ele inventou esses problemas. São problemas, às vezes, extremamente difíceis. Eu tenho dificuldade, às vezes, até de entender o que ele está pedindo no problema. Mas para quem gosta de matemática e quer se aprofundar, os problemas são resolvidos no final. E uma coisa que eu achei interessante é que ele não só resolve os problemas, eu ainda não acabei de ler o livro, mas algumas partes me chamaram a atenção, é que ele comenta as cartas que ele recebeu sobre as soluções dos problemas. Então ele diz, tantos acertaram, tantos erraram, aí ele comenta os principais erros. Então, assim, pra quem já gosta de matemática, é um livro que vale a pena. Eu comprei por mixaria, foi 10 reais. E eu acredito que esse livro ele é bem antigo, ó. Tem aqui, foi escrito em 1800 e pouco. E depois foi, reeditado e tal. Mas é um livro bem legal, assim. Eu achei que a linguagem às vezes não é muito adequada, porque é antiga, mas de certa forma, para quem gosta de matemática, é um livro que vale a pena ler. Principalmente pelo preço, baratinho, então vale a pena. É isso, não tem mais nada, mais alguma coisa? O que eu tenho para dizer além disso é: assistam os vídeos, entrem no cursomentor.com, lá tem bastante material para estudar. Eu tenho colocado soluções das provas de física discursiva, então você vai encontrar soluções das provas lá. Em breve, algumas coisas de história. Outras coisas que a gente está preparando. Curtam a página do Facebook, facebook.com/cursomentor, e inscrevam-se no canal do YouTube, que é youtube.com/vídeosmentor. Continuem assistindo e mandem comentários e sugestões que vocês queiram, por favor, para a gente poder enriquecer mais o material, fazer uma coisa que é mais adequada a quem está nos assistindo. Beleza? É isso, fico por aqui. Eu sou Leonardo, estou aqui com o Daniel. E é isso. Até breve, valeu, até mais.